Ações baratas, com bons fundamentos e muitas vezes esquecidas pelo mercado. E olha que algumas estão pagando bons dividendos. Quem não gosta de comprar barato ações que têm bom potencial de valorização e também de pagar bons proventos a longo prazo? Muitas delas são small caps e estão esquecidas pelo investidor institucional. Galera, vejam que ponto de atenção interessante. Enquanto o Ibovespa, pegando o período pré-pandemia até os dias atuais, acumula uma alta de 8%, mostrando que o Ibov está praticamente lateralizado nesses 5 anos. Em contrapartida, as small caps elas permanecem em tendência de queda, né? Então, se você quer olhar para grandes oportunidades, é ideal que você olhe para empresas que têm um valor de mercado baixo. Isso porque quando o investidor institucional vem comprar aqui no nosso mercado, ele busca as blue chips, né? Como o Banco do Brasil, o Banco Itaú ou até mesmo Vale e Petrobras. Em contrapartida, essa galera aqui fica bastante esquecida, né? E hoje eu vou trabalhar com vocês 3 ações de pequeno porte que têm bom potencial para o longo prazo, como a Indústrias Home, JHSF e principalmente a Jalles Machado, que eu sei que é uma aposta na carteira de muitos de vocês. Estamos caminhando em direção aos 14 mil inscritos. Para você que não é inscrito nesse canal, eu peço que você ajude o nosso crescimento, deixe a sua inscrição e também um comentário para falar qual dessas ações é a sua verdadeira aposta para o longo prazo. Começando pela JHSF, nós temos uma empresa interessante, apesar de eu não gostar tanto do setor de construção civil, a JHSF está passando por um momento de transição, né? Isso porque a proposta da empresa agora é mirar receitas recorrentes, né? Então ela quer uma previsibilidade maior. E ela está demonstrando isso para o mercado a partir do momento que ela começa a distribuir mensalmente os seus dividendos. Muitos investidores estão utilizando essa empresa em substituição aos fundos imobiliários. Vejam que ela vem trabalhando com a margem líquida de 26%, um ROI e um ROIC relativamente baixo, mas todas as empresas do setor têm sofrido com uma Selic elevada, né, acima de 10%. Pessoal, olhando para os indicadores de valuation, me parece uma empresa muito descontada. Vejam aqui um PL inferior a 8 vezes e um PVP de 0,6. Isso mostra um desconto exacerbado no patrimônio líquido dessa empresa. Ela tem entregado aqui um yield de 8,6% em 12 meses, porém é uma empresa que está um pouco alavancada, né? Então, se você pega uma empresa alavancada num cenário de alta taxa de juros, obviamente o resultado financeiro está penalizando bastante os lucros da companhia. E uma dinâmica muito interessante começa a acontecer no quarto trimestre de 2023, com os negócios de renda recorrente superando a receita de incorporação e varejo. Então vejam que de um total de 553 milhões em receita bruta, 284 milhões veio exclusivamente dos negócios de renda recorrente. Então, como eu falei com vocês, a estratégia atual da empresa é focar nessa linha de negócio para ser menos dependente do segmento de incorporação que gera maior imprevisibilidade nos resultados da empresa. E por falar em resultado, o quarto trimestre da JHSF foi muito bom, tá, pessoal? Com crescimento em todas as linhas, desde a receita bruta até o lucro líquido. O ponto interessante aqui é a evolução na margem líquida da companhia. Vejam que saltou de 22% para 45%, isso denota ganho de eficiência por parte da empresa, né? Um ponto muito interessante do resultado é que, apesar de ter havido o crescimento na receita líquida, houve retração no custo dos produtos vendidos, né? Isso mostra mais uma vez a empresa conseguindo gerar um resultado operacional extremamente positivo, né? Então a empresa vem dando claros sinais de melhora nos seus resultados e agora, com foco na renda recorrente, ela pode acabar se tornando uma boa pagadora de dividendos a médio e longo prazo. Agora vamos falar de uma small cap do setor industrial que tem gerado um excelente retorno para os seus investidores nos últimos anos. Então vejam, o lucro líquido da Indústrias Home saiu de 37 milhões no ano de 2017, alcançando o patamar de 215 milhões em 2022. E nessa evolução ela foi remunerando muito bem os seus investidores, não só com diversas bonificações, mas também com um payout atrativo de dividendos. Vejam que em 2020, que foi um ano excelente para a empresa, ela repassou quase todo o lucro líquido para o investidor na forma de proventos. Então, se você quer uma empresa do setor industrial com potencial de crescimento e também de dividendos, você poderia olhar com mais carinho para as ações da Home. Veja que hoje a empresa vem sendo negociada a um PVP de uma vez, ou seja, dentro do seu patrimônio líquido, um PL de apenas 4,9 vezes, a empresa está com endividamento relativamente controlado e o ponto interessante aqui é que ela ainda está com um nível de rentabilidade acima da média, né? Temos aqui um ROI de 20%, que é uma rentabilidade alta sim. Uma margem líquida de 15%, isso mostra que a empresa consegue ter um nível de eficiência adequado, considerando, é claro, que ela atua no setor industrial.
Vejam que as ações da Home já chegaram a ser negociadas por mais de R$16, atualmente são negociadas por R$ 12,35. Pessoal, é importante entender que a cotação de um ativo quase sempre seguirá os seus lucros, né? E houve uma severa retração nos lucros da indústria Home no ano de 2023, né? Então o resultado ali do segundo e do terceiro trimestre foram bem ruins. Porém, analisando o resultado do quarto trimestre, a empresa começa a apresentar alguns sinais de recuperação, né? São sinais ainda tímidos, porém mostrando que a empresa começa agora a recuperar mercado. Dois pontos que você precisa entender sobre a Home. A Home ela produz máquinas para o setor industrial como um todo, né? Sendo máquinas Home, máquinas BW e fundidos e usinados. Vejam vocês que isso gera um certo nível de diversificação na receita, porém o carro-chefe é o segmento de máquinas Home. Outro ponto importante, pessoal, é que é uma empresa que tem certo nível de diversificação em termos de moeda forte, né? Já que ela tem uma boa exposição ao mercado europeu e mercado americano como um todo. Obviamente, por se tratar de uma empresa que oferece máquinas para o setor industrial, conforme o setor industrial estiver mais aquecido, haverá maior demanda também para o produto que ela oferece. Galera, vejam que um índice importante para a gente acompanhar é o índice de confiança do empresário industrial. E esse índice oscila bastante, né? O setor industrial é um pouco mais cíclico, mas ele também pode gerar boas oportunidades, né? A gente viu aqui o retorno gerado pela Home. Então vejam vocês que apesar de oscilar bastante, esse índice apresenta alguns sinais de retomada no final de 2023. Inclusive, recentemente, em abril de 2024, nós tivemos agora o patamar de 53,6, né? O que mostra ainda um patamar relativamente saudável e pode ser que nós vejamos recuperação nos resultados da Home agora no primeiro trimestre de 2024. Agora vamos falar de uma ação que muitos de vocês possuem em carteira, inclusive o meu amigo Márcio lá do Clube de Membros está lotado de Jalles Machado na carteira. Galera, vejam aqui que o preço-alvo da Jalles, segundo a maioria dos analistas que cobrem o ativo, é R$ 11,70. E temos aqui 6 analistas recomendando compra nesse papel. Lembrando que a Jalles hoje vem sendo negociada a R$ 7,67, então teríamos aqui um bom potencial de upside. Não só na forma de valorização, mas também porque a empresa vem pagando bons dividendos. Aqui nós estamos falando de uma small cap do setor de açúcar e etanol. Vejam que o valor de mercado da empresa é de apenas 2,3 bilhões de reais. Isso significa que ela tem muito espaço pela frente para crescer, né? Um ponto importante é que a empresa possui alguns diferenciais competitivos que tornam o modelo de negócios único, né? O primeiro deles é a agricultura regenerativa. Então, esse processo produtivo é um processo bem difícil de ser replicado. A empresa não utiliza defensivos químicos, pelo contrário, ela faz o uso do controle biológico ao invés de agroquímicos, evitando o desgaste e contaminação do solo e dos seres humanos, além de impulsionar a produtividade. Então, esse processo produtivo ele acaba gerando um produto com alto valor agregado, como é o caso do açúcar orgânico, que é altamente valorizado principalmente no mercado europeu. Outro ponto que me agrada é o emprego de tecnologia por parte da empresa, tanto no planejamento quanto no monitoramento das suas terras, né? Isso tende a gerar ganho de eficiência a longo prazo. Um exemplo claro disso são as ações da SLC Agrícola, que também utiliza um método um pouco parecido. Além disso, a empresa possui 100% da área crítica irrigada e essa irrigação é controlada eletronicamente via torre de controle. Pessoal, isso aqui é muito interessante, né? Então isso mostra mais uma vez alguns diferenciais em termos qualitativos que a empresa possui e você quer ter empresas desse padrão na sua carteira de longo prazo. Olhando aqui os indicadores, temos uma empresa negociada a um PL de 3,7 vezes, que pode implicar um alto potencial de desconto de acordo com os resultados que a empresa vem entregando, um PVP de uma vez. Temos aqui uma margem líquida extremamente alta de 33%, um ROI de 31%, um ROI muito elevado também, tá, pessoal? E um ROIC de 16%. O ideal é que você busque um ROIC sempre superior à Selic, né? E a empresa está batendo essa gaivota. Agora um ponto importante, analisando aqui o volume comercializado pela Jalles no último trimestre do ano passado, a gente percebe claramente que está acontecendo uma retração severa no segmento de etanol, que retraiu 26,5%, parcialmente compensado pelo aumento na demanda por açúcar, né, que saiu de 85 mil toneladas para 109,5 mil toneladas. Outro ponto importante é que a empresa tem sido altamente beneficiada pelos créditos de descarbonização, né? Então isso aqui acaba sendo também o segmento de diversificação da receita, né? Além de saneantes, leveduras e energia exportada. Então, uma empresa bem redonda, né? Porém, a gente vê que o calcanhar de Aquiles ainda é o segmento de etanol. Porém, aqui pode haver
uma luz no fim do túnel, né, galera? O que está acontecendo? Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei denominado Combustível do Futuro. Esse projeto de lei prevê, entre muitos objetivos, um aumento no percentual do etanol anidro na mistura com a gasolina, né? Que sairá de 18% a 27%, alcançando agora o patamar de 22% a 30%, né? Com a mistura podendo ser elevada a 35% no futuro, né? Então isso vai, de uma forma ou de outra, aumentar ainda mais a demanda por etanol no mercado, né? Uma vez que, obrigatoriamente, a mistura com a gasolina demandará mais etanol. Então as empresas como São Martinho e principalmente Jales Machado podem ser altamente beneficiadas no futuro, né? Isso pode trazer receitas muito maiores para a empresa que vem crescendo e distribuindo bons dividendos. Como vocês puderam ver, informações relevantes de 3 empresas fora do radar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, e se ajudou, eu peço que você colabore com o crescimento do canal se inscrevendo, compartilhando esse vídeo em outras plataformas e considere se tornar membro também. Por apenas R$ 2,99 você terá acesso ao nosso grupo do WhatsApp, planilhas de valuation e também vídeos exclusivos todos os finais de semana com a minha movimentação pessoal. Se fizer sentido para você, fica aí o convite e até o próximo vídeo.